Ótimo, obrigado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a ACI de Montes Claros pela oportunidade, pelo convite também do escritório Arnaldo Lima, nosso parceiro de longa data, e em virtude justamente desse convite, de uma parceria que a gente já tem com o escritório há bastante tempo, que eu já tenho pessoalmente com o escritório há bastante tempo, eu quis trazer aqui para esse fórum uma experiência dos benefícios das ações judiciais tributárias para a competitividade das empresas. Por que eu quis trazer esse tema? É um tema que a gente vê bastante trabalhado e que está sempre muito no foco de empresas de grande porte, mas que a gente consegue trazer também com bastante tangibilidade para empresas de pequeno e médio porte, e é um tema que faz muita diferença no planejamento tributário, no planejamento financeiro das empresas, no curto, no médio e no longo prazo. É algo muito interessante de ser trabalhado e traz um diferencial competitivo para todas as empresas em geral que conseguem explorar essas oportunidades em conjunto com seus advogados, em conjunto com seus contadores, com o seu departamento financeiro. Então, vamos lá. Qual a relevância das ações judiciais tributárias para o planejamento empresarial, né? Numa vida empresarial comum, né, no dia a dia das empresas, que é o que interessa a todos nós, imagino que a maioria do público aqui seja de empresários, no dia a dia empresarial a gente se defronta com duas situações, né? As empresas praticam atos que geram tributos a pagar, né, e outros atos que não geram tributos, que não têm absolutamente nenhum tipo de repercussão tributária, tá? Quando a gente trabalha nessas duas esferas, né, a gente trabalha no que a gente chama de atuação preventiva, né? A gente vai fazer a apuração correta dos valores a pagar, a gente vai identificar erros, eventualmente, que tenham sido cometidos no pagamento de alguns tributos e vamos buscar a restituição deles, né? É possível trabalhar com um planejamento tributário para avaliação de regimes mais benéficos. Pode acontecer das empresas, às vezes, não estarem pagando os tributos da forma ótima, né, da forma mais econômica, da forma mais eficiente, e aí é possível, dentro da legislação, trabalhar um planejamento para que você tenha uma otimização de carga tributária. Você vai organizar a sua escrita contábil fiscal para fim de atender auditorias de mais variada natureza. Você pode ter usuários internos da escrita contábil fiscal, né, os administradores, os diretores, os controllers, né, da própria empresa, e você pode ter os usuários externos, né, um auditor fiscal, algum membro de um órgão da administração tributária. Temos várias esferas de atuação preventiva. O problema é que no Brasil, essas duas esferas, né, os atos que geram tributos e aqueles que não geram tributos, eles não são bem definidos, né? Existe uma zona cinzenta de interseção entre eles, onde paira uma insegurança. Eu não sei se eu devo ou não devo pagar determinado tributo. Eu pratico ali uma operação, eu tenho um determinado valor que eu não sei se eu tenho que pagar ou não. Eu não tenho segurança jurídica suficiente para definir aquilo, né? Isso a gente vê corriqueiramente em todos os setores da economia, setor primário, setor secundário, setor terciário. No terceiro setor também, quando a gente está discutindo isenções, imunidades tributárias, que muitas vezes são desqualificadas, né, pela Receita Federal ou por algum órgão estadual ou municipal, a insegurança ela é muito grande. E é esse o problema, né, que faz a gente não ter essas duas esferas muito bem definidas. E essa insegurança no Brasil, ela deriva ela pode ter origem em vários locais, em vários aspectos, né, da nossa sociedade, da nossa técnica legislativa, né? A gente pode ter uma técnica de redação ruim da legislação tributária, as negociações que acontecem nos órgãos legislativos, né, no Congresso Nacional, nas assembleias estaduais, nas assembleias municipais, elas podem ocasionar mudanças de texto que trazem expressões ambíguas, conceitos mal definidos, pouco determinados. A gente pode ter normas tributárias ilegais ou inconstitucionais. Nós podemos ter aí perfeitamente, isso acontece, infelizmente,
com mais frequência do que seria desejado, normas tributárias que violam mandamentos constitucionais, decretos, portarias, ou então atos de alguma autoridade que violam a lei instituidora de determinado imposto, de determinado tributo. A gente tem uma voracidade fiscal, infelizmente, também dos entes públicos, né? E talvez a expressão mais manifesta e mais conhecida dessa voracidade fiscal seja a guerra fiscal, né? Temos aí guerras fiscais da mais variada natureza, dos estados atrás do ICMS, municípios atrás do ISS, municípios que brigam com a União por conta de ISS ou IPI. Temos aí várias discussões que tornam aquela zona cinzenta ainda mais difícil. E isso é agravado pelas obrigações que a gente tem no Brasil, as declarações que a gente envia para o fisco, elas são extremamente complexas, né? Eu acho que alguém só tem uma noção da complexidade de uma obrigação acessória quando vai ler um manual da escrituração fiscal digital, então quando vai trabalhar num layout de algum SPED, é algo assim extremamente complexo, de controle extremamente difícil e que está sujeito também, são normas, são obrigações, estão sujeitas também a algumas interpretações que são que tornam, né, que trazem uma certa insegurança para a rotina de apuração das empresas. Temos mudança de posicionamento dos tribunais, com bastante frequência, tribunais superiores, o STJ, o STF, eles mudam seu posicionamento sobre determinadas teses, de forma que tanto o contribuinte quanto o fisco, né, eles ficam sem saber efetivamente como cobrar, o que cobrar, qual a dimensão do valor a ser cobrado. E, por fim, nós temos até entendimentos pessoais de auditores, né? A norma, às vezes, ela é muito ambígua, você tem ali algo que não é bem definido, e cada auditor que fiscaliza uma empresa, às vezes de regiões fiscais diferentes, tem um entendimento diferente. Então, essa insegurança pode ter várias origens, e diante dela, né, eu quis trazer aqui, para ressaltar a importância desse tema, duas posturas as empresas podem ter, né? Elas podem ter uma postura reativa ou elas podem ter uma postura ativa, né? As duas posturas, não existe uma melhor ou uma mais vantajosa necessariamente. Cada uma vai ser, enfim, adequada para uma determinada circunstância, né? Mas é importante, né, que a gente tenha sempre essa distinção em mente, porque o que a gente vê na prática são os empresários sempre tendo uma postura reativa, mesmo em casos onde seria mais adequado uma postura ativa. A postura ativa ela seria mais recomendada em algumas situações, no entanto, ela não é buscada com tanta frequência assim na rotina empresarial. A postura reativa, basicamente, diante da incerteza, né, eu posso ou pagar o imposto, pagar o tributo, ou não pagar, né? Se eu pago o tributo, eu estou assumindo o risco de pagar algo que não é devido, né? Eu posso pagar algo que, de repente, no futuro, os tribunais ou então os fiscais entendam que não é devido, né? Eu fiz ali uma interpretação da norma tributária que, ao final, se revelou falsa. Durante esse tempo todo, então, eu paguei um tributo que meus competidores não pagaram. E aí, então, naturalmente, durante todo esse tempo, eu sofri de uma perda de competitividade, né? Por outro lado, se eu não pago o tributo, né, aí eu estou assumindo o risco de que a minha postura, logicamente, ela também esteja incorreta. Então, que eu receba uma fiscalização ou receba uma auditoria fiscal, né? E aí, com aquilo, eu sofro uma cobrança. E as cobranças tributárias no Brasil, eu acho que a maioria das pessoas sabe, elas vêm acompanhadas de pesadas multas. Multas que superam, às vezes, até 150% o valor do próprio imposto, do próprio tributo, fora os juros de mora, né? A maioria deles calculados pela Selic. Isso torna, diante da incerteza, né, uma postura reativa, onde eu vou assumir o risco, eu não vou pagar o tributo, ela pode ter um preço muito caro,
porque eventualmente o retorno que se tem pode ser anulado e, pelo contrário, né, na maioria dos casos, pode ter um risco à saúde financeira da empresa muito grande, né, se eu sofro uma multa do montante de 150%, dependendo do valor, dependendo do montante, né, da relevância da operação, né? E com isso eu tenho perda de regularidade fiscal, custo de contencioso, então eu vou ter que contestar aquela cobrança administrativamente, depois eu vou ter que contestar aquela cobrança no Poder Judiciário. Quando eu contestar ela no Poder Judiciário, eu preciso oferecer alguma coisa em garantia para não ser executado. Aí eu posso ter o custo de uma fiança bancária, um custo de um seguro, talvez eu tenha que depositar o valor integral, que é algo terrível do ponto de vista da realidade empresarial, você deixar o dinheiro congelado em uma conta judicial. E tenho, assim, você tem vários custos atrelados a isso, né? A postura reativa ela pode ser efetivamente recomendável em alguns aspectos, né? Às vezes o risco, né? Às vezes eu tenho uma avaliação de que o meu risco é muito baixo a ponto de justificar a minha postura de não pagar o tributo, né? Mas na maioria dos casos não é o que acontece. E é onde a gente traz aqui a postura ativa, né? A postura ativa, o que que é? É o contribuinte buscar o poder judiciário, né? A empresa buscar o poder judiciário espontaneamente, ela se antecipar a uma cobrança, ela se antecipar àquela incerteza, né? E isso traz para a empresa uma gama de possibilidades de ganhar competitividade, né? Eu posso conseguir uma liminar do juiz para não pagar o tributo. Nesse caso de eu conseguir uma liminar para não pagar o tributo, eu já tenho benefício financeiro de forma imediata, e aí eu posso ganhar competitividade frente ao meu concorrente que não tenha uma liminar, que tem que pagar o tributo de forma cheia, para não assumir um risco muito grande. Se aquela liminar cair, eu vou ter mantido meu dinheiro no negócio, eu faço um pagamento dela, eu faço o pagamento do valor que eu deixei de pagar durante aquele período de tempo sem multa, só atualizado pela Selic, e como a taxa de retorno interna dos negócios tende a ser superior à Selic, acaba que eu tenho um ganho financeiro por manter o dinheiro do meu negócio durante o período em que aquela liminar esteve vigente, né? Tenho a possibilidade de pedir de volta o valor que eu paguei a mais nos últimos 5 anos antes de eu buscar a justiça, né? Isso é interessantíssimo, porque a gente evita a modulação dos efeitos pela STF. A modulação dos efeitos nada mais é do que uma expressão jurídica para dizer o seguinte: olha, determinadas ações podem ter um impacto tão grande nas contas públicas que o STF diz que elas só podem ter efeitos a partir de uma determinada data, né? E aí quem não entrou na justiça perde o direito de pedir os 5 anos passados. É algo terrível. E se você, então, tem uma postura ativa e busca o Poder Judiciário, você larga na frente em relação aos seus competidores que não o fazem, né? Via de regra, uma postura ativa essa de buscar o judiciário, não depende de custas ou garantias elevadas, né? A gente consegue, na maioria dos casos, discutir os temas através de um mandado de segurança, que é uma ação extremamente barata e mais leve, não tenho custos da derrota, né? Não preciso pagar honorários de sucumbência para advogado do governo, caso eu perca o mandado de segurança, né? E eu preservo o meu direito de crédito no tempo, né? Eu consigo garantir que eu vá receber aqueles valores ou por compensação, né? O que é preferível, porque eu já consigo ter, compensando com tributos, um efeito imediato daqui de caixa, daquela discussão, ou via precatório, onde eu preservo a possibilidade de eu ganhar, de eu receber aquele montante, até mesmo em caso de extinção da empresa, né? É algo muito interessante. Era isso que eu queria trazer aqui para vocês, nesse breve período de 15 minutos. Como recado final, o que eu queria ressaltar é o seguinte: como eu disse mais cedo, o que a gente vê, na maioria dos casos, é uma postura reativa, né? É a empresa que ela decide, né? Às vezes o dono, o controller, o diretor financeiro, o CFO, ela decide pagar ou não pagar determinado tributo, assumindo os riscos de cada opção, né? Mas em empresas maiores, empresas com mais estrutura, e é isso que eu queria trazer aqui para esse fórum, onde eu imagino que grande parte do público seja de pequenas e médias empresas, é possível também ter uma postura ativa, né? Converse com o seu contador,
converse com seu advogado, busque as opções para você se antecipar a essa incerteza jurídica que existe no Brasil, porque os benefícios que podem ser obtidos são benefícios bastante relevantes. Tá? É esse o recado que eu queria deixar para todos vocês. Espero que tenham gostado da apresentação.